Bom dia. Hoje é um dia especial para todas as mães, né? Não só as mães do sentido biológico, mas também as mães que têm esse dom da mulher de cuidar da gente, das pessoas, do ser humano, do mundo, né? Então, parabéns às mulheres, tá bom? A todas vocês aí, tá bom? Hoje agradecer a presença do Rogério, que vai falar sobre o objetivo da família. Não sei se a União também pensou nisso, Dia das Mães, com esse tema, mas acho que tem tudo a ver. Né? Acho que a gente também vai aprender bastante coisa na questão do espiritismo na família, né? Para quem nunca veio à casa ela funciona de domingo e às quintas. E às quintas-feiras a gente tem grupo de estudos, tá bom? Então sintam-se à vontade, 7h30 da noite, comparecer conosco. E ao finalzinho a gente tem alguns recadinhos e hoje tem algumas surpresinhas também legais, tá bom? Pra gente aqui, bem bacana. Então eu vou fazer a prece de abertura e em seguida a Andrea faz a prece cantada, tá bom, gente? Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos e nesse instante agradecemos a oportunidade de estarmos aqui vivos, reunidos entre amigos e que possamos elevar o nosso pensamento, pensar em Jesus, em Deus e agradecer a todos os amigos espirituais que nos protegem, que amparam o nosso dia a dia e que estão aqui nesse momento, ajudando para que esse ambiente seja o mais próspero para todos. Que tenhamos muita bondade, muita serenidade e também entendimento para seguir em frente diante daquilo que chamamos de dificuldade no nosso dia a dia e que o Espiritismo possa nos amparar e nos suportar com o conhecimento necessário, a tranquilidade necessária e a fé necessária para seguirmos em frente. Que tenhamos um domingo proveitoso e que possamos ser a luz ao nosso entorno. Assim seja. Quanta luz nesse ambiente, descendo o sol de nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim empresta, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, sempre é muito bom podermos fazer algumas avaliações da nossa vida, reservando alguns minutos que para nós são sempre muito importantes. Minutos em que podemos fazer essas mesmas reflexões, avaliando alguns probleminhas que nós carregamos nesse nosso caminhar. E todos os temos, todos procuramos, muitas das vezes, uma doutrina espírita com o objetivo de resolver ou equacionar algumas coisas que estão desajustadas. E se observarmos com uma certa
um certo carinho, uma certeza um pouco maior, muitos dos desajustes que carregamos na nossa vida adulta, futura, advêm daqueles problemas mal resolvidos que temos na infância. Principalmente do ponto de vista psicológico, algumas das nossas carências e algumas das nossas necessidades advêm de situações vivenciadas na chamada infância. Por isso, hoje nós temos a oportunidade, nesta pausa, em que escolhemos falar um pouco sobre nossa vida, de revermos situações também as quais nós vivenciamos lá no passado. O que é muito importante, porque nos ajuda a equacionar quais serão os próximos passos para o futuro. E mesmo que nós estejamos num domingo tão gostoso para ficar debaixo da coberta, nós ainda escolhemos estar aqui para fazer essas mesmas reflexões. Então eu deixo o agradecimento a todo mundo que veio para cá. Mas eu gostaria também de agradecer a todas as mães, e hoje, obviamente, é um dia comemorativo na nossa cultura. Todas as mães. As mães que, do ponto de vista biológico, são seres que experimentam um amor diferente de nós, homens. Porque nós que temos como objetivo principal a amorosidade, o desenvolvimento desses conceitos, se observarmos com todo carinho, Jesus veio à Terra para ensinar-nos uma única palavra a ser vivenciada, que é o amor. O amor não pode passar pelo amor de amigos, amor fraternal, o amor erótico, e principalmente aquele conhecido como o amor ágape, o amor sacrificial, que são as mães que experimentam. E eu até tiro o chapéu para todas as mães em si, mesmo aquelas que não mereceriam, ou coloquemos muito entre aspas, a amorosidade de seus filhos. Porque só pelo fato de não terem nos abordado, de terem permitido que chegássemos até aqui hoje, já merecem nosso respeito, nosso carinho, nosso agradecimento. E cá entre nós também. Gente, eu tiro realmente o chapéu das mães, porque se os homens precisassem carregar o ser durante 9 meses no ventre, a humanidade acabava em 2 semanas. Se dependesse de mim, acabaria tranquilamente. E temos problema espiritual, mas, tirando a brincadeira de lado, sempre é muito bom esse relembrar, e eu agradecimento principalmente dos nossos filhos, que só reconhecemos com um pouco mais de propriedade as coisas quando a gente amadurece. Porque, às vezes, as nossas dificuldades são focadas, às vezes, principalmente com a figura materna, às vezes com uma mãe controladora, às vezes com um pai negligente. E isso que para nós, nesse núcleo, se constitui a família, nos faz pensar no tema que hoje nós iremos discutir, que é o objetivo da família em si. E esse núcleo, chamado núcleo familiar mais estreito, constituído, via de regra, na sua maioridade de pai, mãe e filhos, ou filho, é que nos faz pensar, até nós que estamos no processo de desenvolvimento como filhos, qual o objetivo da família. Porque às vezes nós mesmos nos perguntamos por que é que nascemos na família que nascemos. Tamanhas dificuldades que encontramos com aqueles seres que, à medida que vamos evoluindo, saindo da idade infantil e entrando na adolescência, percebemos que a coisa lá é complicada. Aqui não, aqui eu sei todo mundo tem família legal, né? Mas alguns que não aceitam passam a se perguntar. E quando nós começamos a tomar consciência sobre nossa própria vida, sobre aquilo que a gente vivencia, e até o questionamento de estarmos no lugar em que não deveríamos, isso é uma avaliação que nós fazemos, porque obviamente nós deveríamos estar sempre nos locais em que nós estamos, entender a divindade e a dificuldade. Mas quando nós ainda somos rebeldes e maturos, a gente se pergunta, não sei porque eu estou aqui, não pedi para nascer. Os conflitos familiares que pipocam em todas as famílias por causa exatamente dessa maneira de ser diferente, maneira de pensar, maneira de se comportar, encarar a vida, e até, muitas das vezes, aquela animosidade que a gente não sabe muito bem. E vem naturalmente. Porque todo filho sabe se gosta ou não dos pais, pelo motivo que for. Pode ser um motivo atual,
nós observamos a negligência, a falta de companheirismo, a falta de conversa, que muitas das vezes faz aquela criança querida chegar naquela adulta, olhar para trás com uma certa mágoa, que pipoca com problemas na sua vida atual, nos leva a ajudar a compreender o que é que precisávamos passar por situações como essas. E o entendimento da nossa necessidade nos faz crescer. Mas é claro que antes de começarmos a pensar no objetivo principal, é necessário compreendermos de onde é que nós viemos. Claramente, a cultura social contida na sociedade, na humanidade, é que desenvolveu nessa família de hoje, que para nós, muitas das vezes ainda é bem estranha. E eu ainda tenho uma certa idade que posso observar, olhando para o meu passado, que eu vivenciei analiticamente situações familiares distintas. Porque eu, quando criança, não faz muito tempo, antes que pare eu dar muito velho, observava situações diferentes. Na casa, por exemplo, da minha bisavó. Eu tive bisavó. E eu gostaria de falar um pouco daquela família lá do passado, para que a gente possa comparar com a família de hoje e observar que os objetivos contidos na vida, tanto daquela quanto desta, eram mais ou menos os mesmos. Se olharmos para o retrovisor da história nossa, e eu vou fazer algumas narrativas autobiográficas que ajudarão também até outros a pensar, nós observaremos algumas situações que para nós talvez sejam até situações em comum. Por exemplo, eu quando era muito jovenzinho ia para a casa da minha avó, meus pais lá me levavam, e eu entrava na sala, que era uma sala relativamente grande, diferente da de hoje, e eu sempre observava na parede que havia um quadro de formato mais ou menos elipsoide, um círculo apertado, um quadro que era coisa do passado. Mas a figura que lá estava, geralmente, era uma figura masculina e uma figura feminina. Não era propriamente uma foto, parecia uma pintura, mas uma pintura com duas criaturas que lá estavam, que uma coisa que eu observo hoje, digo pelo retrovisor da minha memória, não havia sorriso naquele tempo. Eram duas criaturas sisudas, um homem relativamente novo e uma mulher igualmente também muito nova. Uma menina, digo alguns. Só que super sisudos. E eu tentava, com a minha inocência, descobrir quem eram aquelas duas figuras que lá estavam na parede. E eu tentava identificar. Só que eu fui saber, depois de muito tempo, porque não perguntava, que lá estava o meu bisavô e o meu bisavô não conhecia até morrer. Mas a minha avó conhecia, e era uma figura tão diferente daquela, e eu comecei a pensar que talvez no passado as pessoas não sorriam. E foi uma maneira cultural que apareceu na sociedade à medida que foram evoluindo. Mas eu comecei a prestar atenção, depois que eu descobri isso, que muitas coisas naquela época aconteciam de uma maneira muito característica que acontecia na vida do todo mundo. A primeira coisa, a mãe, ela sempre era uma mãe com muitos filhos. Minha avó devia ter na casa dos seus 15 filhos. E era uma escadinha, assim, eu imagino que, não lembro naquela época qual era a idade, mas era uma coisa assim, muito até dar os 15. Até chegar no 35, eu muito criança, nem sabia dizer qual era a idade das pessoas que lá frequentavam, porque para mim todo mundo era muito adulto. E eu naquela época ainda pensava, erroneamente, uma pessoa adulta, já pensávamos, por exemplo, uma pessoa com 45 anos, está quase com o pé na banca, sabe? E a gente pensa, meu Deus, formação, e a gente faz 45 anos hoje, e acha que está tão meninando, está tão bom. Que bom, né? E aí a gente olha com uma certa esperança, pensando, poxa vida, eu tinha umas 15 pessoas, mas via de regra, quando era final de semana, todo final de semana, ocorria mais ou menos do mesmo jeito, havia aquela reunião que ficava uma algazarra dentro de casa.
Mas uma algazarra que sempre tinha alguns grupos de irmãos que odiavam outros irmãos. E sempre brigando, sempre aquela coisa maravilhosa que toda família tem um problema muito grande, porque tem um cadinho de gente ali dentro que faz com que as personalidades distintas se expressem e personalidades diferentes da nossa causam problema. Nós sempre nos arrastamos com aqueles que são diferentes de nós, e aí vem os problemas. No caso, da figura de irmãos. E a minha bisavó, ela sempre invocava uma entidade. E por favor, como espírito, não vai pensar que é espírito desencarnado, não, viu? Ela falava quando estava aquela algazarra, quando o seu pai chegar, aquela galera estava em briga, entrava em posição militar de disciplina. E eu, criança de tudo, entrava também, né? Tinha que obedecer a minha ordem, aquela coisa. Mas eu achava muito engraçado esse tipo de coisa que acontecia. Mas também eu observava, depois do passar do tempo, que algumas características ressaltavam. Os casamentos daquela época duravam 2 reencarnações. Tamanha quantidade de tempo ficavam juntos. E talvez as pessoas de hoje não se vivenciavam aquilo, que não analisam com profundidade o que acontecia, podem até pensar que adivinha do fato de que aquelas pessoas se amavam demais. E hoje nós podemos fazer uma avaliação um pouco mais apropriada, que a coisa não vai muito bem também. Porque os homens daquela época eram muito rígidos, disciplinados, muito pouco conversativos, muito pouco amorosos. Não eram amigos da parceira, mas sim os tiranos que viviam em casa, com as suas exceções compreensíveis, como é muito natural. E assim, aquele casamento que durava muito, adivinha de alguns fatores que hoje nós temos um pouco de diferença, se comparados. Naquela época, a mulher se anulava por total, porque do ponto de vista cultural, ela era educada para se casar, se reproduzir e educar todos os seus filhos, inúmeros que iam fazer à medida que ela fosse desenvolver a maternidade. Assim, o homem tinha como única e exclusiva função trazer o dinheiro para dentro de casa. E graças a Deus as coisas mudam. O tempo foi evoluindo e, obviamente, essas memórias não marcaram muito, com características do passado. Não digo que eram boas, não digo que eram ruins. Mas a disciplina daquela época também marcou. Assim, o tempo foi passando e se olharmos para o passado nosso, como sociedade, alguns pontos foram gatilhos para que as coisas mudassem. A Segunda Guerra Mundial trouxe para o mercado de trabalho todo esse mudar feminino, porque os homens foram para a guerra. A força de trabalho masculina foi para a batalha, no campo de batalha. E as indústrias precisavam continuar a produzir os produtos que eram necessários, tanto para o atendimento da sociedade, quanto para a guerra em si. Meia, cueca, vestimenta, alimentação, tudo era produzido. E as mulheres começaram, nessa época, a servir de força de trabalho, de mão de obra, para que a sociedade continue a se desenvolver. Só que isso propiciou na mulher um sentimento, e isso nós estamos falando das sociedades europeias, das sociedades estadunidenses, que trouxe à mulher uma sensação muito diferente, de poder ganhar pelo seu esforço, pelo seu ganha-pão, um pouco mais de dignidade. E é muito bacana quando a mulher começa a sentir do ponto de vista histórico a possibilidade de querer sua própria vida, de querer fazer aquilo que ela acha interessante. Para todos é isso muito bom. E aquela mulher também vivenciava a sua vida e sentiu, vivenciou um pouco mais de liberdade e principalmente do seu próprio ganha-pão, começou a pensar que vale a pena trabalhar para si. E aí finalizou-se a guerra, tudo naturalmente, os homens começaram a voltar do campo de batalha e encontraram dentro de casa uma figura pré-revolucionária. E imaginemos o surgimento dos conflitos nessa época em que o homem achava que era o rei dentro de casa e encontrou, após essa sua atividade, uma revolucionária falando: peraí, já não é tão assim como você quer. E eu acho isso fantástico, porque os homens em si
são muito inábeis para lidar com mulheres empoderadas e capacitadas. Na média, é muito mais fácil falar, faça o que eu quero, faça a minha comida, deixe tudo certinho, passe minha roupa, lave minha roupa. E para as mulheres só não maravilha isso, né? Eu sei os homens aqui do serviço espírita fazem tudo, as mulheres vêm para o serviço espírita, eles já estão lá preparando o almoço de domingo, porque Dia das Mães, muito gostoso. Tem até pertinho também, eles pegam, com saudade, feliz Dia das Mães, a mulher da não é assim? Vocês estão vendo com dúvida, não está lá mentira? Não é assim? É, claro que é muito bom, maravilha. E aí a gente fica feliz com essa possibilidade de entender que o futuro se avizinha. Mas esse futuro que chega se avizinha é muito bom para todos nós, para nós traz muitas características distintas para o início da análise de como vivenciam as coisas hoje em dia. Naquela época, se a gente olhar do ponto de vista de ordem de autoridade, naquela época era assim, o homem, a mulher e os filhos, nessa sequência. Nós que agora caminhamos nessas chamadas famílias do futuro, que são, obviamente, contraposições do que estava sendo feito lá no passado, porque tudo, nós saímos dessa gente, então nós trouxemos os problemas e, às vezes, algumas coisas boas do que nós vivenciamos no ano passado. E muitas das coisas, nós podemos até avaliar, quando a gente falava assim, quando eu sair dessa família, a minha vai ser totalmente diferente. E a vida sempre nos pega uma peça federal, né? Deixa eu fazer uma pequena pausa antes de falar da família de atualmente. Sabe que essas coisas são muito complicadas, né? Porque às vezes, eu vou usar um exemplo prático de alguns problemas que a gente conhece. Imaginemos um garoto que tem uma mãe dominadora. E mãe dominadora é terrível, obviamente, para o filho, do ponto de vista psicológico, quando ele é uma mulher. Ele precisa matar essa mãe para poder amadurecer e ser um homem diferente ou uma mulher diferente. E a mãe dominadora é que sabe o que o filho gosta. O filho não sabe o que ele gosta. E a mãe fala assim, hoje eu preparei ovo para você. E aí o moleque fala, mãe, eu não gosto de ovo, ovo me dá azia, me dá ânsia de cobra, eu não gosto de ovo. E ela fala assim, come, deixa de frescura. E o moleque come, porque está no império da mãe, é muito natural. E aí ele vai crescendo com aquela ingestão de ovo, comendo ovo toda semana, forçadamente. Estou usando ovo, mas pode ser qualquer coisa. Aí um dia ele tem a sua independência financeira, como todo mundo um dia tinha, quer dizer, quase todo mundo, né? Porque hoje parece também que a família atual está levando o pessoal de 40 anos para continuar ainda a viver com os pais, que é uma maravilha, tudo para agora, né? Agora. E aí, ele, obviamente, vai encontrar o seu amor na vida, sua tampa da panela, um dia, que encontra, também muito natural. E não é que ele encontra alguém que um dia ele vai chegar em casa e falar assim, amorzinho, não preparei um tanto para você. Você vai agora. Não te amo. Já casado, né? Ovo. É claro que eu estou falando de comida. Só que os nossos problemas mais profundos são psicológicos. E às vezes a encrenca que a gente tem lá no passado, com uma mãe, com um pai, que a gente não resolveu, e a gente fala, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, não é culpa deles. O problema deles, a vida vai resolver e eles vão se resolver. Porque todos somos filhos de Deus, em posições distintas a depender de onde a gente nasce. E aquilo que é nosso, que às vezes a gente culpa os outros, a gente tem que resolver quando a gente cresce. Quando nós éramos crianças, ainda tínhamos cabeça de criança. Se a gente cresce, é necessário ter cabeça de adulto para poder resolver exatamente os problemas que nós carregamos. Aí a gente deixa de ser criança. E aí quando entramos, e essa é a maravilha, e quando entramos na fase atual, nós observamos que algumas características mudam muito na vida de todos nós. Primeiro que os pais, hoje em dia, querem ser amigos dos filhos. Totalmente amigos. Meu filho é meu melhor amigo,
E aí começam os encontros. Porque sempre existe na paternidade e na maternidade uma necessidade de disciplina, que nenhum amigo será capaz de dar. E os pais sempre têm, assim, algumas coisas que também chamam a atenção. Hoje, quase ninguém tem filho. Tanto que, em algumas sociedades desenvolvidas, tornou-se até um problema o fato de a população do país estar encolhendo. Assim, a mão de obra não será possível de dar continuidade às atividades normais e principalmente do ponto de vista da aposentadoria de toda essa massa que está envelhecendo. Mas também nós observamos que mesmo casais tendo meio filho, um filho que sai dali também é algo para os pais um tanto quanto incontrolável. E alguns pais têm, já tiveram, uns pequenos modos de dizer, meu Deus, é que você não conhece o meu filho. O meu é especial. Agora que eu terei espírito, eu já sou como dele. Chegou diretamente no grau, caiu dentro da casa, outros dirão pelas terras, a depender do tipo, né, da personalidade que a pessoa tem, realmente é complicado. Mas a gente não se dá conta de que Deus sempre coloca uma cruz compatível para a gente carregar, compatível com a nossa musculatura espiritual. Porque se nós temos a ver com um filho muito difícil, e seja a dificuldade que for, e as dificuldades maiores são sempre do ponto de vista da personalidade, da maneira como ele se comporta, porque a gente precisa ajudar a corrigir aquele ser que aqui veio momentaneamente na figura de um filho nosso, a começar a entrar no filho como melhor. Mas a dificuldade é essa, a gente não consegue lidar. Mas os pais também, do ponto de vista de conseguir colocar os filhos no processo de disciplina, de entendimento das suas próprias vidas, também sofrem demais. Porque os próprios pais querem que os filhos não passem por tudo que eles passaram. Porque a nossa infância às vezes foi muito difícil, justamente porque nós tivemos pais muito rígidos, mães controladoras, um problema tremendo lá no passado, e toda a dificuldade, principalmente do ponto de vista financeiro, a gente fala, meu filho não vai passar por nada disso que eu passei. Porque foi horrível. Mas a gente não se dá conta que essa dor do passado, esse ajuste que a vida nos possibilitou no passado, é que desenvolveu no fato de que hoje nós somos adultos muito mais capacitados, adultos muito mais qualificados a resolver os problemas, muito mais fortes. E eu conheço crianças hoje que não acontece isso, e os pais já estão lá resolvendo. E eu fico a pensar, quando esse ser chegar no futuro, na sua própria vida adulta no mercado de trabalho, que é um mercado relativamente mais complicado, que a gente começa a vivenciar a aquisição daquelas coisas que para todos nós ainda é muito desagradável, chamado boleto. Eu sei que vocês têm também, né? É terrível, todo mês tem. E às vezes a gente não tem todos os meios de trabalho para muitas pessoas, porque hoje o trabalho é muito flexível, as coisas mudam, são diferentes. E no Brasil ainda tem um fenômeno chamado desemprego, que quando a gente experimenta pela primeira vez, perdemos o chão, a gente precisa se recompor, porque é muito natural no nosso país, ou em qualquer outro país agora no futuro. A gente precisa compreender que essas perdas da nossa vida, a perda da infância, a perda do emprego, a perda do ente querido, é que nos capacitam todos a estarmos um pouco melhor na vida para a próxima etapa. E onde está o objetivo da família quando a gente começa a ouvir isso? Independente se lá atrás ou aqui na frente, é um processo de aprendizado em que as pessoas tornam-se melhores. Esse é o objetivo. Mas a nossa escolha e nossa participação ainda está contida na decisão se a gente quer ou não melhorar. Mas quando nós observamos esse mesmo núcleo familiar, e eu vejo isso muito claramente, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que cuidam da mente, também podem constatar isso com muita mais facilidade se eles tiveram a possibilidade de observar lá no passado e ver agora no futuro, que até os consultórios de psicologia para crianças hoje estão abarrotados. Crianças com ideação suicida, crianças com processos
de melancolia, com início de depressão, com problemas na própria alma, sem saber lidar ou compreender, ou só própria vida. E, gente, eu não sei se eu era tão bebinho lá no passado que não dava tempo de ter depressão. Ou eu acho que a psicologia dos meus pais funcionava melhor. Porque, gente, minha mãe e meu pai discordavam um psicólogo. Que, olha, se apresentar esse psicólogo para a criançada de hoje conselho tutelar, tudo. Vocês conheceram esse psicólogo também? Ficaram tudo bom na cabeça, não ficaram? Aí, tudo deitadinho, todo cidadão, e cidadãos, e mulheres e homens de bem. E não estou dizendo que é certo, tá? Violência com criança, mas hoje é tão diferente porque parece assim, os pais têm que gastar um velho, e conversar, meu irmãozinho, mas você não quer isso, mas papai vai fazer. Gente, você já viu criança escolher qual cardápio da semana? E eu já vi. Criança e a mãe, não, eu preciso lá comprar, porque meu filho quer comer camarão na moranga todo dia. E, gente, falando nisso, de verdade, uma coisa que eu acho que é fenomenal, né? Porque a gente vai estudando espiritismo, vai aprendendo os processos. E é muito bacana, né? Se a gente gosta do ponto de vista psicológico, ver como as coisas acontecem, fica mais bacana ainda. Eu vejo essa molecada de hoje em dia, quando eu tenho possibilidade de gravar contato, principalmente com casais mais novos, que tem assim, uma criança dele, primeiro, o bulhão capeta, né? A média é assim, é desobediente, vai, briga, ele manda, ele vai para o restaurante, ele vai puxando, até a mesa do restaurante do lado, é terrível. E para controlar é aquela algazarra, ele puxa a mão do pai. E aí acontece um negócio muito engraçado, porque essas mães, que às vezes não têm disciplina, elas ficam assim, meu benzinho, o que é que você quer comer hoje? E a criança, o papetinho fala, olha, mãe, eu quero comer hoje comida japonesa. E eu escuto isso, que é o primeiro que eu fico maluco, né, da vida, mas fico por dentro, eu guardo, esse guarda, né? Se for espírita, tudo que expressa, né? Não tem como, mas como eu estou na carne, eu guardo, coloco aquele sorriso no rosto. Mas eu penso no que acontece e eu fico pasmo, porque, primeiro, não é uma criança determinada para comprar. Mas tudo bem, ela determina, vai escolher justo comida japonesa. E eu fico a pensar, gente, certeza absoluta, devia de ser um monte de espírito, na outra encarnação, tudo vivendo no Japão, aprontaram um monte e desenvolveram daqui. Porque não é possível, quando as crianças querem comida japonesa. E aí a outra coisa, eu falo, meu Deus do céu, como é que pode e escolhe? E o pai fala e dá. Aí a gente começa a observar que esse fenômeno traz jovens achando que seus pais são empregados, porque não sabem o esforço que o dinheiro necessita de empenhado para que eles venham até a mesa, ele acha que é só pedir. Então a maior dificuldade é pedir para os pais, é pedir para as mães. E eles que se dão de arrumar. Gente, outra históriazinha muito engraçada pela qual eu assim, já ouvi, mas e aí até muito engraçada. Sempre as gerações são... O relacionamento entre gerações sempre é um negócio muito complicado, né? Porque quem está vivendo uma situação com seu filho, por exemplo, um pai e um filho, ele sempre traz as bagagens da sua memória naquilo que ele vivenciou quando ele era muito jovem. E ele tenta lidar com os filhos a semelhança de tudo aquilo que ele passou. E isso começa a dar problema, porque as gerações são distintas. E eu lembrei de um caso de um amigo que veio e narrou essa história, e depois virou para mim uma história de sempre espírita, né, para animar essa conversa. Porque sempre há alguma coisa engraçada. E ele falando que o filho dele queria sair com uma namoradinha, nessa época muito boa, né? A gente tem o sempre o primeiro namoradinho, o primeiro da namoradinha, sempre. Se a gente lembrar, é uma sensação muito gostosa, né? Naquela época, 16, 17 anos, Maria, né? 14, não sei.
hoje em dia, quando é, porque eu já sou da outra geração, e outros ainda nem são. Vocês lembram da nossa época? Que coisa maravilhosa. Era aquela coisa. Primeiro você tinha que ficar amigo do irmão. Se ficava amigo do irmão, jogava bola com amigo do irmão, a moleque era até chato. Mas você era chato, porque você queria, né? Ali, uma casa, um menino, tal, aquela coisa. E às vezes tinha, né, os convites. Me convida, vamos lá, almoçar na sua casa, eu quero. Você tenta armar um esquema, né? Aí você vai, a hora que você consegue, começa. Aí você começa a perguntar também da irmã, né? Que é o final da coisa, né? É muito natural, você não passou por esse tipo de coisa. Aí vai o tempo, aí começa a ser primeiro namorinho, mas o namoro é mais amizade. Não é um namoro, né, que nem hoje. O namoro é até estranho, não sabe nem o nome, a pessoa está namorando. Quer dizer, não está namorando, primeiro está conhecendo a intimidade, se tiver bom, vai para o namoro, e depois você é uma coisa um pouco mais futurista, né? Mas, naquela época, eu estou pegando a mão, era 6 meses, pegando na mão, está namorando, nem sabe, depois nós jogamos no meio, primeiro beijinho junto, primeiro segundo, aquela coisa fantástica, que ficava uma velocidade, né? E hoje essa coisa meio do avesso, que a pessoa não sabe quem é. E o futuro traz essas coisas para nós. E os pais têm que lidar. E hoje o garoto que arruma aquela primeira namoradinha, fala assim: pai, hoje eu quero que você me ajude, que eu quero sair, quero ir para um restaurante para a minha primeira namoradinha. Ou qualquer outra coisa para eu sair. Meu pai, filho, eu vou ajudar você. E eu tenho um pai revido na memória tudo aquilo que passou com a mão dele e fala: eu vou te ajudar. Filho, toma aqui, põe a mão no bolso, tira 10 reais para você passar o final de semana da sua mulher. Porque a nossa memória afetiva fica lá no passado. Eu assusto hoje, eu vou no mercado e falo: gente, não é possível isso, porque nós guardamos os preços das coisas de lá de trás. Capaz que a gente lembra até do valor do cruzeiro. Quando tem gente que vive sobre o dedo, né? Então, não guarda? E aí ele fala: vai, pode sair para comprar um colher com ela, para andar no parque. E o pai acha isso o máximo. E o filho fica bravo, porque o pai não entende, porque o pai não quer que ele seja bem, porque o pai não quer que ele seja uma pessoa feliz. E aí ele fala: pai, eu quero que você me empreste pouquinho, mas só para você hoje, só presentão. Aí que começa, né? Você sabe que seu pai é espírita de obsessão na hora. Mas o pai fica bravo, briga, aquela coisa que é muito gostosa, né, dentro de casa. Às vezes a mãe tem que atartar, mas o pai fica curioso e quer saber: mas para que você quer isso, meu filho? Eu quero levar ela para um restaurante japonês. E aí nós lembramos do nosso tipo de gosto. Mas qual o objetivo daquela vida? Lembremos dos pais de hoje, porque eles chegam: meu filho, o que é que você quer almoçar? Meu filho, o que é que você quer jantar? Mas o pior de tudo, se a gente observar, é que os pais perguntam uma coisa que eu acho um problema dos pais. Eles perguntam assim: meu filhozinho, primeiro que o filho já tem com aquela cara que já está fazendo o favor de atender o pai. Que qualquer psicólogo daquela época resolvia num segundo. E eles falam assim: filho, você me ama? E aí o filho, acaba com os pais. Aí o pai vai no psicólogo, fala que o filho não ama. Vocês já imaginaram, na nossa época, se o pai perguntasse: você me ama? Não tinha essa conversa. Era vai fazer o que eu estou mandando. E existem alguns pais que a comunicação era só visual. E nós pensamos que a gente via aquele olho, já sabia que não era para falar, já sabia que não era para comer. Arrepiava inteiro, que não era espírita. Porque espírita tem dessa ali. Arrepiei, é o espírito. Não, era o espírito encarnado, né? Chamava pai. E a gente tremia na base, porque o negócio era ruim mesmo ali. Você tinha que. Não arredava o pé. Mas como é bom, né? Porque se nós fizermos uma avaliação dessas duas situações,
Veja, eu não defendo um, defendo o outro. Mas é necessário que a gente faça uma média das coisas boas que estavam lá atrás, uma média das coisas boas que hoje ocorrem. Porque a falta de carinho, a falta de conversa, a falta de receptividade psíquica que tinha lá no passado, hoje nós temos demais sobrando. Mas ao mesmo tempo, muitas das vezes nós estamos criando pessoas psicologicamente muito fracas, muito dependentes, não aguenta nada, muito difícil. E a culpa é dos pais. E aí passa uma vida fazendo isso, tudo é culpa dos pais. E a gente se pergunta, qual é o objetivo da família? No final das contas, a gente tem que fazer uma pausa para avaliar o que é que a gente tem até aqui. Porque no final das contas, a evolução, para todos nós, é algo pessoal e intransferível. Nós estamos traçando nossos caminhos. A divindade colocou em nós situações orgânicas que a gente tem que popular para formar um núcleo familiar, para colocar gente junta que ainda não se acertou nem consigo e nem com aqueles que estão lá. E talvez nós podemos fazer com toda certeza uma afirmação de que famílias reúnem, na média, os piores tipos de pessoa da gente. Só que não porque Deus quer nos desgastar, porque quer nos colocar numa situação ruim, mas porque Ele quer nos ajudar a compreender que a diferença nos faz caminhar. Todos nós vivemos um chamado mundo de provas e de expiações. Mundo esse que tem suas características provacionais e expiacionais, a gente chama assim, expiatórias. E expiação com um X, porque expiação com S é olhar no buraco na porta. Dor, dificuldade. E aí a gente começa a entender que até os pais difíceis que a gente teve, talvez fossem os melhores pais que a gente pudesse ter. Primeiro, porque se a gente recebeu pouco na nossa avaliação, pode ser do nosso pai, pode ser da nossa mãe. E geralmente, nós temos uma desavença um pouco maior que o mundo do outro. É muito natural. Às vezes o nosso calcanhar de Aquiles está no ponto. Só que a gente deixa de perceber que essa é a oportunidade da vida para a gente poder crescer. Porque é tão bom depois da gente passar por um processo de sofrimento, seja ele qual for, a gente poder olhar para trás e falar, gente, que coisa boa para você isso. É sofrido, tem lembranças carinhas que ainda me machucam, tem situações que ainda eu não gosto, ou, por exemplo, eu não consigo amar meu pai, ou eu não consigo amar minha mãe. E são afirmações que nós podemos falar com toda certeza íntima, que a gente sabe que não gosta. Só que aí fica com o processo de culpa, porque como ele pode não gostar, odiar, muitas das vezes, uma pessoa que biologicamente veio para que a gente ame. Só que o amor de Cristo não começa nisso. Ele começa na suportação, a gente passa a suportar, a relembrar. Porque a gente olha nessas figuras que para nós são paternas ou maternas, e a gente começa a entender que ele ainda não compreendeu a própria vida, para que a gente passe a amar. Porque a gente ainda está caminhando a nossa própria vida. E todos temos essas situações. Por mais bacana que seja, compreendê-las, mas ao mesmo tempo sofrê-las. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Quantos de nós estaremos sendo espírita? Se a gente tivesse com a conta abarrotada de dinheiro, todas as pessoas que a gente conhece fossem pessoas super legais, super bacanas, e nós não tivéssemos doação pública do ponto de vista físico ou psicológico. Ia falir qualquer religião. Querer entender a divindade, saber que todos nós estamos num processo de evolução, que caminhamos para o futuro com nossas próprias pernas, vivenciando as experiências, às vezes boas e ruins, é que é o segredo de tudo isso que nós vivemos. E esse é o convite de hoje. Compreendendo que nós temos um papel que é, talvez, o papel mais importante da nossa vida. Se nos perguntassem o que é o mais importante na sua vida, a gente começa, a minha profissão, eu sou médico, sou engenheiro, eu sou isso, sou arquiteto, eu sou cozinheiro, eu sou cozinheiro.
E, na verdade, o mais importante dentro da nossa vida, se a gente assim escolher, é o papel de co-criador com Deus. Porque Deus não vai chegar para colocar alguém aqui como se fosse uma semente de planta. Nós precisamos nos relacionar com ele, a amorosidade, que no nosso ponto de vista inicial, que a gente compreende que é um amor erótico. Hoje, quando os casais não se formam, como uma emoção. Meu amor da vida. E você vai lá, uma semana, engravida a pessoa. E vai passando um mês, 2, 3, você vai conhecendo, vai ser isso, agora já tem a seriedade de ter de cuidar, ter de avaliar a nossa vida junto, mas você que a gente tem responsabilidade. E a gente tem livre-arbítrio para falar, não vou nem olhar para ele. Não tem problema. A vida em si vai corrigir isso. Porque a gente tem responsabilidade com Deus. Só que também, vejamos pelo outro lado, porque todos nós somos filhos um dia. E sendo filhos, nós também passamos pelas dificuldades que a gente se machucou muito, achando que nossos pais não deram aquilo que eles poderiam dar. Não estou falando de algo material, estou falando de carinho, de amor, de amizade, proximidade. Só que a gente não percebe, que a gente não recebeu, porque muitas vezes nem eles tinham aquilo dentro deles. E a gente pode observar isso porque nossos pais vieram de avós. E os avós, às vezes, foram mais incompetentes do que os pais. Mas os pais que deram, às vezes, somente abrigo, comida e um pouco de amizade e poderismo, deram tudo que eles puderam dar. E se a gente chegar depois de muita vivência, de muita coisa que a gente passou, a gente observa e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Essa gente que eu nasci, que eu falo, meu Deus, eu não sou desse mundo aí. Mas, de alguma maneira, a habilidade me jogou aí para eu aprender alguma coisa. A gente já terá dado o próximo passo para começar a se entender um pouco melhor. E aí a gente chega numa palavra tão bacana, que talvez seja o resumo de toda essa nossa conversa. A gratidão. A gratidão por a gente poder compreender o meio do raciocínio que a gente quer da vida. Abraçar uma doutrina que para nós é um tesouro, um caminho a ser seguido, mas que necessita da nossa participação, do nosso esforço, da nossa boa vontade. Mesmo que o custo daquilo seja um pouco de dor. E agradeçamos a dor bendita todo dia. Porque nós a temos junto com nós. Aí a gente vai escolher dentro do nosso contexto de vida, ou a gente olha e foca naquilo que a gente acha que é doloroso, ou a gente olha para frente e fala, como eu passei por isso, hoje eu vou ser uma pessoa mais forte para superar e ser uma pessoa melhor. Sendo todos na nossa escolha, o objetivo de toda a família que a gente observa por aí, o objetivo de poder aprender sobre si, de ser melhor do que hoje, melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, que é o verdadeiro objetivo de todo mundo que abraça essa doutrina, tentando compreender o que é o Espiritismo na sua essência. E, gente, como essa demora corre, né? Quando a gente começa a falar, dá medo, cada olhadela ali, mais 15 minutinhos, mas é muito bom, né? A gente poder fazer uma pequena pausa na nossa vida, falar sobre um assunto breve, mas do tamanho desse de importância, o objetivo da família. O objetivo da família, no nosso contexto primordial de hoje, é o aprendizado nosso. A gente aprender a desenvolver um pouco da velocidade no nosso íntimo, para poder lidar com qualquer tipo de situação. E se alguém aí está passando por alguma pergunta na família, eu deixo como sugestão das votos. Tenha paciência. Pare um pouco. Reflita. Avalie se o seu caminho a ser seguido, às vezes a gente olha muito que a gente não gosta. Se de repente a gente não está virado para a posição que a gente não precisaria já no momento. Porque muita coisa difícil que a gente passa é difícil, dolorido, mas a gente deixa para trás. Tenta ser uma pessoa melhor. O que o futuro nos apresenta. Às vezes a gente deixa tanta oportunidade boa na vida passar, porque uma janela lá atrás se fechou. E uma janela se fechou sem a nossa contribuição. E a gente não deixa de perceber que 99 janelas aí para frente estão se abrindo todos os dias. E a gente basta apenas escolher com muita alegria
Assim, meus amigos, eu deixo aquele abraço gostoso, no domingo tão legal como esse. E desejo que todo mundo, da sua família, se for comemorar com sua mãe, mesmo com uma mãe que às vezes a gente não gosta muito, ou às vezes a gente gosta muito, que a gente comemore e celebre uma alegria. Fala, obrigado a você que me permitiu estar aqui por esse dia. Que hoje eu penso, hoje eu sou a pessoa melhor. Porque você, um dia lá atrás, escolheu me deixar durante esses 9 meses, 8 meses, continuar. Assim, meus amigos, tudo novamente, deixo para todas as mães aquele abraço gostoso, carinhoso, de alegria, de otimismo. Porque essa é a essência do povo de Espírito. Para que a gente seja melhor no futuro, se Deus quiser. Então, um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Obrigado. Muito bem. Caminhando aqui para o nosso encerramento do dia de hoje, em que a nossa história da comunidade celebra Dia das Mães, todos devem saber, né? Isso é uma celebração histórica, né? Não é uma celebração religiosa, nem um pouco do espírito. É uma celebração da nossa história da humanidade, que no caso que a gente ficava muito claro. Mas essa celebração espírita traz para a gente o exercício do raciocínio, né? Em tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas. Então, se hoje a gente encontrou na nossa sociedade uma celebração, então vamos raciocinar. Qual o objetivo disso? O objetivo é valorizar a maternidade. Então, nesse sentido, a gente traz aqui para hoje uma singela imagem, mas assim, muito profunda, de muito campo de afeto, tanto das crianças, e as duas aqui representando a questão da orientação física, tem um privilégio que vai muito presente, mas para todos que não estão aqui, todos que não querem essa situação diferente. Então, esse desenvolvimento desse laço de afeto, neste momento, pela figura materna, a pergunta que eu faria aqui para a nossa singela, mas muito profunda então, no primeiro, nós tínhamos que preparar isso, eu tinha estado com a coisa linda, e eu estava muito muito. Quando a gente vê que vai caminhando nessa vida, porque é isso, né? A gente tem que fortalecer os laços de nossa habilidade, os laços de comunidade, de solidariedade, de equipe, e é isso que a gente vê que está acontecendo. Então, a gente quer muito responsável pelo desenvolvimento dela. Mulheres que fazem banco buscam novos processos, sexo permanente na consciência do céu. Mas para que essa nossa interesse, essa nossa integrar. Mãe é a presença de Deus nas lutas da humanidade. Toda mãe exerce o ciclo do coração do Criador. Para isso, hoje chama de todo mundo. Ama o filho do Criador. Nosso coração também estará santificando seu ar nas luzes do bem. Mãe, ao anjo do seu ar, como sua família a seu bem, ensinando-nos que amar é feita para você. Isso!